No último dia 24 de janeiro, comemoramos 84 anos da conquista do voto para as mulheres no nosso país. Não pude fazer esse pronunciamento, esse registro no plenário na última quarta-feira, mas quero deixar aqui uma mensagem sobre essa data emblemática para a luta das mulheres e para o avanço da democracia em nosso país. Até porque teremos na próxima semana, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Portanto, em nome da Miguelina Vecchio, presidente nacional da Ação Mulher Trabalhista, AMT, e também em nome da Marli Mendonça, coordenadora da AMT-PDT em Rondônia, parabenizo todas as mulheres rondonienses e todas as mulheres brasileiras, que com sua sensibilidade e trabalho ajudam a fazer, dia após dia, um país e um mundo melhor para todos. E trago também algumas reflexões sobre a presença e as ações das mulheres na política e na vida pública. A luta pelo voto feminino em todo o mundo se mostrou o primeiro passo a ser alcançado no horizonte da igualdade. As sufragistas, primeiras ativistas do século XIX, eram assim conhecidas por terem iniciado um movimento de reivindicação do direito ao voto das mulheres. Alguns passos nessa direção foram marcantes no mundo e também no nosso país. A Nova Zelândia foi o primeiro país que garantiu o voto feminino em 1893. Outra importante conquista na Organização Social das Mulheres em direção à conquista do voto foi a fundação da União Nacional pelo Sufrágio Feminino no Reino Unido em 1897. No Brasil, esta luta inicia em 1910, quando Deolinda Daltro fundou no Rio de Janeiro o Partido Republicano Feminino. O objetivo era promover a cooperação entre as mulheres na defesa das causas e que fomentassem o progresso do país. Mas o foco desta ação, desse grupo, foi a luta pelo sufrágio feminino, uma vez que as mulheres não poderiam e não podiam votar, melhor dizendo, e nem serem votadas. Porém, somente em 1919, senhor presidente, quando a bióloga Berta Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, essas manifestações se tornam mais contundentes. Observando o fio histórico, identificamos que a luta das mulheres não se restringia ao voto, mas partir dele como ponto fundamental em direção à igualdade de direitos. Essa mobilização toma corpo com uma militância orgânica, seja nos partidos políticos ou nos movimentos sociais. No plano nacional, o presidente Getúlio Vargas resolve suprimir algumas restrições às mulheres através do Decreto 21.076 de 1932, ao ser instituído o Código Eleitoral Brasileiro, onde o artigo 2º deliberava que, abre aspas, era eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo na forma do Código, fecha aspas. Em 1934, as restrições ao voto feminino foram eliminadas no Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade do voto fosse um dever masculino. Conquista do movimento das sufragistas, que se articulavam para pressionar o governo e dialogar com a sociedade. Foi um importante passo para a construção da cidadania das mulheres e, por isso, temos que dar visibilidade a essas mulheres por sua determinação. Algumas delas são as seguintes: Celina Guimarães Viana, primeira mulher a conquistar seu direito a votar na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, em 1927. Senhora Carlota Pereira Queiroz, primeira mulher a ser eleita deputada federal, em 1933.
paulista e médica. Ainda participou dos trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Também Júnia Marise, do PDT de Minas Gerais, e Marluce Pinto, do PTB de Roraima, são as primeiras senadoras do país, eleitas a partir de 1990. Maria Esther Figueiredo Ferraz, primeira mulher ministra de Estado na área da educação em 1982. E nas eleições de 2010, pela primeira vez na história do país, uma mulher foi eleita presidente da República do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff. Essas e muitas outras mulheres batalharam incansavelmente por mudanças que lhe garantissem uma gama de direitos restritas aos homens até então. Isso implicou mudanças políticas, sociais, culturais e, inclusive, econômicas. Esse processo repercutiu no conjunto da sociedade e os avanços saíram no terreno das concessões, ganhando notoriedade e se tornando direitos garantidos pela luta do conjunto de mulheres em redor de todo o mundo. A Lei número 9.100, de 1995, trouxe uma grande conquista feminina ao determinar que pelo menos 20% das vagas de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidas por candidatas mulheres. A Lei 9.504, de 97, determinou que no pleito geral de 1998, o percentual mínimo de cada sexo fosse de 25%. Já para as eleições posteriores, a lei fixou em 30% no mínimo a candidatura de mulheres. Em 2009, a reforma eleitoral introduzida pela Lei 12.034 instituiu novas disposições na Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, de 1995, de forma a privilegiar a promoção e difusão da participação feminina na política brasileira. Entre essas disposições está a determinação de que os recursos do fundo partidário devem ser aplicados na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme percentual a ser fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% do total repassado ao partido. A reforma eleitoral exige ainda que a propaganda partidária gratuita promova e difunda a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10%. Ainda temos muito para avançar nesse sentido, principalmente na fiscalização dessa legislação, a fim de que estejam efetivamente ocorrendo as mudanças esperadas internamente nos partidos políticos. Mesmo com todos esses avanços, desculpa, senhor presidente. Mesmo com todos esses avanços, o cenário atual é de baixa representação das mulheres e de suas demandas. Elas são cerca de 10% nos parlamentos brasileiros, nas câmaras municipais, Assembleias Legislativas e também no Congresso Nacional. Ou seja, as mulheres já são maioria nas universidades e estão conquistando cada vez mais o mercado de trabalho. Mais de 30% das famílias são chefiadas por mulheres e elas são 43% da população economicamente ativa no país. No entanto, ainda são minoria na política e nos cargos de comando. Essa realidade provoca a reflexão de que não basta ter mulheres no poder, é preciso ter compromisso com as demandas desse segmento. A luta por igualdade almejada requer a participação das mulheres em todas as esferas de decisão, onde elas possam desenvolver uma consciência crítica sobre o seu papel na sociedade, se filiando a uma luta mais ampla por direitos e transformações sociais e culturais. O que me traz a essa tribuna é mais do que comemorar a conquista do voto feminino, ainda que este seja um episódio importante na construção da cidadania das mulheres. Minha contribuição nesse momento é um pouco mais pretensiosa
é criar um compromisso meu e do meu partido, o PDT, e de toda a bancada no Congresso Nacional, nos enganjando nessa luta para aumentar a representatividade das mulheres nos espaços de poder. Meu partido está enganjado nessa luta, capacitando mulheres em todo o território nacional para o processo político eleitoral. E esse trabalho tem dado resultado estatístico. Praticamente dobramos o número de vereadoras eleitas em algumas regiões nas últimas eleições municipais e também aumentamos a presença nas assembleias legislativas. O que desejamos é uma representante eleita com a perspectiva do voto feminino, que contribua fiscalizando o poder público no que tange o exercício das políticas ou legislando em benefício dessas mulheres. Não se trata apenas de estabelecer a igualdade, mas de construir equidade entre os gêneros, porque é impossível igualar os desiguais. O engajamento na luta das mulheres é inspirado no meu compromisso com a democracia e a justiça social. O lugar de mulher também é na política. Então, mulheres, participem, filicem a um partido político, venham para a ação Mulher Trabalhista do PDT e façam a diferença. Agradeço mais uma vez o apoio da Miguelina. Me permite uma parte? Pois não, só para agradecendo a Miguelina pelo apoio na elaboração e na construção desse pronunciamento. Com prazer, dou um apoio, dou uma parte a Vossa Excelência, senadora Gleisi. Obrigada, senadora Assir. Estava aqui ouvindo o seu discurso sobre o Dia Internacional da Mulher, o mês de março, onde comemoramos as nossas conquistas e também evidenciamos os nossos desafios. E queria parabenizar Vossa Excelência, dizer que eu fico muito feliz de ver que homens como Vossa Excelência, que tem uma postura tão firme nessa casa, em tantos outros assuntos, tem a sensibilidade de subir a essa tribuna e se juntar a nós, mulheres, reafirmando a nossa luta, as nossas conquistas, entendendo que isso faz parte da democracia, faz parte do crescimento da dignidade do povo, da mulher e do povo. Então, queria apenas registrar meus parabéns e agradecer as palavras de Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Gleisi Hoffmann, pelo seu aparte. De fato, nós temos que ter essa atenção especial para com as mulheres, pois elas são muito importantes para o país, assim como os homens são também. Todos nós somos importantes. Quando juntos trabalhamos, o resultado para o país, com certeza, é muito melhor. Outro registro, senhor presidente, muito rápido. O pontapé inicial para a realização do Campeonato Rondonense de Futebol Estadual de 2016 foi dado na noite de sábado, dia 27, com uma grande confraternização entre jogadores, dirigentes, empresários, autoridades e torcedores da nossa capital em Porto Velho. Estavam presentes o deputado Ayrton Gurgas, o nosso presidente da Federação, Heitor Costa. E esse ano o Campeonato Rondonense de Futebol, organizado pela Federação do Estado de Rondônia, terá a participação de 8 times: Ariquemes, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Genos, Morumbi, Real Desportivo, Rolim de Moura e Rondonense. A competição tem início dia 5 de março, com a realização de 4 jogos e promete ser um campeonato bem organizado, com boas disputas e bom futebol. Esse ano, mais uma vez, nossa expectativa é contribuir para a evolução do esporte em nosso estado, para a revelação de novos talentos e para que as famílias possam se divertir indo aos campos de futebol, aos estádios e ter momentos de lazer, o que certamente traz mais qualidade de vida para todos. Portanto, desejo a todos um bom campeonato e que vença aquele que mostrar o melhor futebol em campo. Desejo sucesso a todos os times de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.